Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal Luiz Gastão. Deputado, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Deputado, eu tenho começado nossos papos aqui ultimamente perguntando como é que anda a relação dos deputados com o governo Lula. Mas nas últimas semanas eu acho que tem um aspecto novo, um jogador novo em campo, que eu acho que está merecendo a atenção nossa para entender como é que anda essa relação aí com o Supremo Tribunal Federal. Também queria entender um pouco disso. Por favor. Bom, a relação, eu acho que é natural entre os poderes, né? Você está falando do executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que é natural entre os poderes cada um querer exercer o seu poder. E eu acho que cada um deve respeitar o outro. Eu acho que, infelizmente, o STF, em muitas questões, tem extrapolado as questões do próprio poder e avançado sobre questões que já têm sido definidas na Câmara. O governo do presidente Lula ele tem avançado em muitas questões, mas em alguns pontos tem hesitado um pouco com relação ao relacionamento do Congresso. Eu diria que, em matéria geral, ele ainda vai bem, mas tem alguns pontos que realmente suscitam uma melhor compreensão de acordos que é feito de votações e situações, onde é acordado, é votado, e depois o executivo veta, depois se derruba o veto e aí ainda quer buscar o judiciário para resolver. É um caso específico que junta os três poderes, é a desoneração da folha de pagamento. Processo que passou no Congresso, foi aprovado no Congresso, o presidente vetou, derrubaram-se o veto do presidente e agora foi para o Supremo para tentar modular a questão e discutir. Então, deputado, essa questão aí da taxação da folha de pagamento, assim, o senhor que tem tido um papel fundamental na reforma tributária, né? Que país é esse que pune o empregador com impostos sobre o salário que ele paga? Porque isso não há nada que desestimule mais o emprego do que isso, né? Eu queria que o senhor explicasse isso para nós, porque assim, fica difícil da gente entender, né? Sempre existiu, foi suspenso há 10 anos, mas o governo taxador que nós temos está insistindo muito nisso, né? De punir o empregador, cobrando-lhe imposto sobre a carteira assinada que ele tem. Como é que o senhor explicaria, digamos assim, aos seus eleitores no Ceará essa insistência do governo? Olha, eu diria que, antes de mais nada, não é de um governo só. Eu acho que isso é um processo que vem há muitos anos dentro do Brasil e que transformou a organização, vamos botar, econômica do país numa parafernália e que nós tivemos agora a coragem, não se pode dizer que esse Congresso agora, essa legislatura, teve a coragem de votar uma reforma tributária, embora uma reforma tributária que diz respeito aos tributos. Não diz respeito a todas as questões de renda, ela vai regulamentar a questão dos tributos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento do país e para você poder fazer com que o país volte a ter previsibilidade, segurança jurídica e principalmente igualdade de condições entre as empresas. Infelizmente, no Brasil hoje, nós vivemos à mercê de, eu diria, quando você vai fazer uma reforma, aqueles puxadinhos. Aí você faz um puxadinho de imposto aqui, um puxadinho de imposto ali, dá um incentivo para um setor aqui, em detrimento de outro ali, sem um planejamento mais amplo. Eu acho que, com a reforma tributária e a implantação da reforma tributária, nós vamos passar a ter, sim, uma previsibilidade, ter, sim, uma condição de discutir o país de uma forma mais efetiva. Hoje a gente não tem como muito mensurar os impactos que tem. Eu sou a favor, é óbvio, uma maior competitividade. Mas não há de se negar de que quando você desonera a folha de alguns segmentos e não de todos, você cria uma desigualdade e alguém está pagando essa conta. E essa conta vai para outros impostos também que são feitos. Mas por falta de planejamento, de ajustes, nós vamos aí a essa mercê. E acredito sim que com a reforma tributária, e só com a reforma tributária, nós vamos poder avançar nesse sentido. Mas, deputado, o senhor se sente confortável de fazer parte desse esforço do Congresso de votar uma reforma tributária que vai produzir a mais alta taxação do planeta, do ponto de vista do IVA? Como explicar isso? Olha, a reforma vai ser boa para você, mas eu vou ferrar com a tua vida, né? Eu vou multiplicar os impostos, vai ser uma carga tributária
de uma brutalidade única no mundo, né? O Congresso acabou avalizando isso. O Congresso não teme que o eleitorado cobre essa fatura mais na frente? Olha, eu particularmente não. Eu vou continuar defendendo a reforma, vou continuar defendendo o texto que foi aprovado. Agora, é óbvio que há uma discussão natural entre visões de gestão e visões de organização do próprio país. O que acontece com relação à reforma tributária, que se fala da maior taxação do mundo, o maior índice do mundo? Primeiro, nós temos que ver que hoje no Brasil é cobrado algo em torno de 35% a 40%. Se nós estamos falando que hoje o Estado cobra 35% a 40% de imposto, nós estamos reduzindo para 26%, 25%, nós estamos falando aí de bem ou mal de uma redução do que é cobrado hoje. Além disso, hoje é cobrado um valor por dentro das notas fiscais e ninguém sabe quanto paga de imposto, para quem paga o imposto. A partir da nova reforma, nós vamos saber o imposto vai ser cobrado por fora. E todos vamos saber quem vai pagar o imposto e de que forma vai ser pago o imposto. Além do que, ele vai ter um caráter não cumulativo, diferente do que acontece hoje. E realmente o imposto vai ser final. O que se discute muito, nós discutimos muito no grupo de trabalho, é a formulação, porque hoje ninguém em sã consciência pode dizer, e eu próprio afirmo, de que eu acredito que nós já vamos iniciar a tributação com alíquota menor do que está prevista hoje. Porque todos os cálculos que foram feitos para a estimativa da alíquota não foram feitos pelo Congresso. Foram feitos pela Receita Federal, espelhada em movimentos mundiais e em técnicas de mas se fez uma simulação de quanto seria uma contribuição de taxa para suportar. E aí é o grande erro que nós tivemos. Mas a gente vai resolvendo o que pode ser feito. Nós estamos discutindo uma reforma tributária sem ter feito uma reforma administrativa. Então, você já tinha como premissa de que você não poderia sucumbir com o custo que o Estado tem hoje para a nação. Então, você já, para fazer frente ao custo atual, qual seria a alíquota de imposto sobre tributos que garantiria a arrecadação atual? Então, dentro do que foi aprovado no Congresso, essa tributação ela não poderá ser maior e se ela arrecadar mais, a alíquota vai baixar. Então, ela tem um ponto de vista de neutralidade também com relação ao que é hoje. É como se nós viéssemos e já vimos vindo no Brasil aumentando os impostos desde a Constituinte de 88, quando nós deixamos de aumentar impostos e o governo Fernando Henrique começou a botar contribuições e taxas para não distribuir para os municípios. E aí você começou a desequilibrar os entes. A partir da nova reforma, não. Você vai ter uma taxa única e toda a população vai saber qual é o imposto que está pago. E na hora que você cria um incentivo, como muitas vezes todo mundo comenta, o da cesta básica, na hora que você bota a cesta básica, se fala, e aí há uma discussão, se fala numa possibilidade de aumento de alíquota de 0,50. Os dados da Abras e os dados que foi feito com outros institutos de pesquisa dizem que, na realidade, esse impacto é de 0,18. Então, a partir de 27, nós vamos começar com a alíquota mínima e aí nós vamos deixar de ter a projeção para passar para a realidade. Nessa transição, nós vamos evitar a sonegação, nós vamos ter previsibilidade e outra coisa, hoje, quando nós empresários ou qualquer pessoa faz um investimento, ele não se acredita do imposto pago na construção, na compra de equipamentos, na compra de insumos para o seu estabelecimento. E a partir da nova reforma você vai ter isso. Então você vai ter uma competitividade e uma previsibilidade muito maior. E eu acredito que em pouco tempo, até antes de implantar a alíquota, com a realidade dos dados, nós vamos trabalhar com a alíquota menor do que a que é hoje. O senhor acredita que existe espaço para corte de gastos nesse universo aí? Porque a sensação que nos dá aqui de fora é que foi se discutido uma forma de facilitar, suavizar a forma que o imposto é cobrado e, eventualmente, vamos dizer, baixa assim a alíquota no futuro, mas, fundamentalmente, o que mais preocupa é os eternos e crescentes gastos do governo federal.
E dentro do Congresso se percebe essa preocupação e esse esforço em torno desse tema? Esse esforço da discussão da reforma administrativa já é um esforço dado. Nós, da Frente do Comércio e Serviços, já estamos defendendo, da Frente do Empreendedorismo também, de que se venha se discutir a reforma administrativa. Hoje, eu costumo dizer que nós precisamos ter um impacto na questão da gestão pública. Ainda há muito desperdício na gestão pública e nós trabalhamos ainda no sistema feudal, onde você tem a desassociação de programas que poderiam ser colaborativos, mas são estanques pelos seus ministérios, pelas suas ações. É como se nós tivéssemos os feudos e as ações dentro dos feudos. Só que, por exemplo, saúde. Você tem um problema na saúde enorme. Nós temos aí no cadastro hoje do SUS algo em torno de 300 milhões de brasileiros. Nós temos essa população. Há um projeto de lei que já foi aprovado e isso nós temos que brigar para implantar que o atendimento do SUS seja feito pelo CPF e unificar o cadastro do SUS pelo CPF. Seria uma mudança que aparentemente é simples e mas isso impacta justamente no programa de gestão deles. E isso tem que ser impactado e tem que ser visto, independente do governo que esteja de plantão. Eu acho que algumas ações, o Congresso tem buscado esse protagonismo de discutir e buscar a digitalização de dados do governo, a interligação dos bancos de dados. Você pegar o Ministério da Educação, tem um cadastro, o Ministério da Saúde tem outro cadastro, você tem cada ministério, você tem um cadastro e faz uma política pública de forma descentralizada e de feudos. Eu acho que falta um planejamento a médio e longo prazo para a gestão pública. Agora, deputado, uma das críticas que pesaram sobre o momento de construção dessa reforma e durante a regulamentação também é que abriu-se espaço para o lobby de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais forte. O senhor concorda com isso? Que avaliação o senhor faz sobre essas pressões externas que acontecem sobre o Congresso em épocas de votações tão decisivas como a reforma? Olha, eu sou a favor do lobby. Eu acho essa frase maravilhosa. Já vi o senhor falando em coletivas. Que bom que o senhor trouxe ela para cá. Eu sou a favor do lobby. É diferente de tráfico de influência. Tráfico de influência é uma coisa. Lobby, eu acho que inclusive nós devemos institucionalizar o lobby de uma maneira oficial. Quem é que defende isso, quem defende aquilo. São pontos de vista que você tem que defender. E até para que o parlamentar possa se expor e dizer: eu estou defendendo essa bandeira, eu estou defendendo esse projeto, é importante que você escute os lobbies. Nunca na história do Congresso você teve uma discussão tão ampla como nós tivemos agora na regulamentação. Foram mais de, não sei o número exato aqui agora, não trouxe o número agora, mas em número de audiências públicas abertas, número de entidades ouvidas, de entidades, eu tive o prazer de presidir a sessão da audiência pública maior de toda a história do Congresso. Foram 43 instituições e entidades para discutir o imposto seletivo. Entidades a favor e entidades contra. E você tem um conceito com relação a isso. Agora, a questão dos lobbies, eles são um fato, e você tem que ver, e um ponto que não está claro para a sociedade ainda, é como a indução de alguns setores e o impacto dessas alíquotas diferenciadas de alguns setores, eles poderão alavancar a própria baixa da alíquota. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, na área da saúde, eu tenho uma alíquota mais baixa para você ter um acesso melhor à saúde e vai pagar pelo SUS. Mas em alguns setores, como o setor da construção, na hora que você induz o setor da construção a produzir mais, a investir mais, e tem mais investimentos no setor da produção, da construção civil, você está gerando mais emprego, você está gerando mais salário, e você está buscando acabar com um problema que nós temos no país com o déficit habitacional, e a partir de então você está induzindo a ter mais renda na sociedade. Se você tem mais renda, você tem mais consumo. Se você tem mais consumo, você tem maior arrecadação. Se você aumenta a arrecadação, na nova lógica, baixa a alíquota. Então, tem alguns setores que são setores indutores de desenvolvimento e de crescimento, que eles precisam ser olhados de uma forma diferenciada. E o Congresso consegue fazer esse filtro para saber o que, de fato, de toda essa influência que chega, vai beneficiar ali
no final, o contribuinte, a população? Olha, eu posso dizer que embora no primeiro mandato eu tenha me surpreendido extremamente positivo, o grupo de trabalho que foi formado foi um grupo de trabalho extremamente comprometido com o país, com o Brasil, independente do espectro político de cada um, mas nós buscamos, dentro do grupo, tivemos muitas discussões acaloradas sobre alguns temas, mas buscamos o consenso para chegarmos no texto que foi feito. E, praticamente, nós chegamos ao consenso na totalidade dos pleitos. Houve uma distensão de um ou outro ponto, mas se vê mais. Por exemplo, a questão de políticas que são políticas públicas que têm que ser incentivadas, como o cooperativismo. Você dar às cooperativas a condição de que a tributação não houvesse bitributação do produtor que vende para a cooperativa e que vai vender para o povo, para você não ter duas tributações com relação a isso e botar e dar mais competitividade ao micro e pequeno produtor através das cooperativas, da mesma forma que você tinha que balancear para evitar que os estoquistas não tivessem também uma competição desleal com relação a essa. E a questão das carnes, deputado? Queria que o senhor trouxesse isso para a gente aqui. Porque ficou aquilo de, o Congresso conseguiu trazer essa questão para atender a população e o governo do outro lado dizendo nós vencemos o Congresso, porque no final Exatamente. das Todo mundo contas... queria assumir a paternidade. Ninguém queria assumir a paternidade. Ninguém queria assumir a paternidade. Mas exatamente. se a gente não pode deixar de fazer justiça, essa paternidade é do grupo, mas essa paternidade maior é do deputado Joaquim Passarinho. É dele a emenda que foi apresentada, ele foi o maior defensor, nós todos, eu apoiei junto com, eu diria que todo o grupo apoiou também, mas a gente não pode deixar de dizer que essa paternidade é dele, se tem que ter um pai para esse processo. Agora, um ponto só para complementar, Cláudio, um ponto com relação à carne não é carne, são as proteínas na cesta básica. Se você está dando proteína na cesta básica, está dando o poder para toda a população poder consumir proteína. Proteína é extremamente importante na alimentação. Se você tá bem alimentado, a tendência de você ter problema de saúde e outros problemas é menor. Bem Então, lembrado. em alguns pontos que você defende esse ponto de vista, é aquilo que eu falo. Às vezes você está dando incentivo para poder comprar proteína, mas você, através do consumo da proteína, você pode estar desonerando o custo da saúde. E você pode estar diminuindo o custo de absenteísmo nas empresas, você pode estar diminuindo outros fatores com relação a isso. Então, o que se busca, e com essa reforma e com essa regulamentação está se buscando, é um Brasil mais competitivo, mais justo, e um país que possa realmente ter uma distribuição melhor. Deputado, o senhor foi presidente da Federação do Comércio, Serviços, Turismo, né? Do estado lá do Ceará. Eu me lembro que no início da discussão, quando o governo arremessou o projeto para o Supremo, né? Segura essa e mandou de lá aquela pedrada, esse projeto de reforma tributária, eu vi alguns estudos, até entrevistei pessoas, destacando o fato de que o setor de serviços seria duramente penalizado, com um aumento brutal de tributação. Porque o governo decidiu privilegiar a indústria, né? E provocando, portanto, um desequilíbrio terrível. O senhor, que foi uma figura tão central na reforma tributária, como é que o senhor explica isso? Eu sempre busco esse tipo de explicação, né? O senhor foi presidente da Federação do Comércio e de Serviços. O senhor chega lá no seu estado e vai ter que ter alguma conversa, e certamente as tem, com pessoas do setor. Como explicar tudo isso? De fato, está confirmada esse aumento, né, exponencial dos tributos para o setor de serviços? Olha, primeiro, não houve esse aumento todo para o setor de serviços. Nós não podemos fazer a comparação. Eu tive agora, fazendo uma palestra agora no sábado, sobre reforma tributária. Sou do setor de serviços ainda, tenho empresa do setor de serviços, não sou só... Eu estou licenciado da presidência da Federação do Comércio, mas sou empresário do segmento de serviços. Há mais de 40 anos que eu sou empresário de asseio e conservação, de segurança, e faço parte do segmento há mais de 40 anos. O que acontece hoje é que nós pagávamos algo em torno, no setor de limpeza, por exemplo, 18% entre PIS, COFINS e esses impostos. Só que era por dentro da nota. Então, quando você mandava uma nota de 100,
você tinha que pagar os 18 de imposto, na realidade, seu custo era 62. Você mandava essa nota para todas as cadeias produtivas, os consumidores, indústria, bancos e tudo, e aquela despesa ia para a despesa operacional da empresa. A partir da nova lei, você vai mandar, o seu custo era 82, você vai mandar uma nota, mesmo que seja com 25%, 26%, sobre 82. Isso aí nessa conta vai dar aí 104. Então, na realidade, vai aumentar aí 4. Sendo que quando você mandar a nota, você vai receber seus 82 e quem lhe comprou o serviço vai pagar os 21 e pouco do imposto. Esse valor de imposto que ele vai pagar, ele vai se creditar imediatamente. Os 82 ele entra como despesa operacional e ele vai se creditar desses 26 para abater do imposto que ele vai pagar na frente. Ou, logicamente, para o setor de serviços não houve aumento de carga. Além do que nós conseguimos botar no texto de que as despesas com relação a vale alimentação, vale seguro-saúde, plano de saúde, fossem creditados. E aí sim, tinha uma discussão que o governo não queria, que achava que isso era sob renda e não botava. Eu fui um dos defensores desse crédito para esse serviço, porque não são crédito para a diretoria, são crédito para os colaboradores das empresas. Eu fiz até um exemplo com relação a restaurante. Se a empresa tem um restaurante para servir alimentação para os seus trabalhadores, todos os insumos que ele compra, ele vai se creditar desses insumos. Ora, se eu vou comprar o Vale Alimentação porque eu não tenho capacidade ou tamanho para botar um restaurante próprio, para ele comer no restaurante vizinho, eu não vou poder me creditar dessa despesa, então o governo não pode interferir na gestão das empresas. Então, para você ter uma competitividade justa, você tem que dar também o crédito para quem compra a alimentação para os seus trabalhadores. Então, isso foi conseguido dentro desse texto. Além do que, no pagamento de todos os insumos das empresas, água, energia, telefone, aluguel, o que ela consumir, ela vai se creditar desse processo. O que é natural é que pouca gente tem lido e tem buscado mergulhar no texto da reforma tributária. E você, muitas vezes, a gente faz a comparação do imposto bruto. Eu pagava tanto e vou pagar tanto. Mas você, nessa nova sistemática da tributação, você tem um outro cálculo, porque você vai se creditar de tudo que você compra. Tanto que eu me preocupei e alertei o governo de um processo da transição do imposto. Porque você poderia, por exemplo, construir um supermercado ou um hotel. Você vai construir, vamos botar que você vai investir 10 milhões entre construção e compra de insumos desse equipamento. Atualmente, é uma despesa que você tem e que você vai debitar como despesa e vai abater depois na frente. Na nova sistemática, não. Todos os impostos que você consumiu nessa, se for 26, você gastou 10 milhões, 26 é 2 milhões e 600. Esses 2 milhões e 600 você vai se creditar e vai usar esse crédito imediatamente no seu negócio. Mas, deputado, agora, assim, espremendo essa questão, né? Tem algumas coisas que o senhor diga, puxa vida, isso não deu para evitar. Mas está ruim, mas não deu. Foi maior do que a minha capacidade de convencer os colegas a descartar ou melhorar essa ideia. Tem alguma coisa que ficou, aquela trava que tenha ficado nesse projeto? No geral, não. No geral, eu acho que todas as discussões elas foram extremamente consensuais e que foram técnicas para se buscar o melhor para o país. Eu acho que, no geral, foi tudo aprovado, foi tudo conduzido. Agora, como nós estamos falando de um novo sistema que vai mudar completamente todos os hábitos e costumes do povo brasileiro, é natural, e eu tenho esse sentimento de que entre 27 e 32, a partir do momento que você botar a alíquota mínima lá e começar a subir com a alíquota e fazer as projeções, e você vê a ampliação da base tributária, a ampliação desse escopo tributário, nós vamos poder fazer aquilo que se chama de uma sintonia fina para poder fazer algumas regulações com relação a isso. Teve alguns pontos que o governo quis ingerir no processo, como com relação à gestão das empresas inclusive o Sistema S, das empresas que têm isonomia
como Santa Casa de Misericórdia e outros com relação a, por ter o incentivo de querer entrar na gestão das empresas, isso que nós conseguimos excluir. Então, eu acho que foi tudo, a princípio, eu acho que nós temos que agora efetivamente botar o sistema para rodar e fazer com que ele possa vigorar. Deputado, desculpa. Nós moramos em Portugal, deputado, e é muito confortável viver numa sociedade em que você sabe exatamente quanto vai pagar de imposto. É ali um IVA, tudo que você compra ou paga tem o IVA, ou vende. Né? O IVA de Portugal está na faixa dos 15%. E aí, mas assim, você sabe exatamente aqui no Brasil, apesar da reforma tributária ter sido proposta para, como é que eu diria, reorganizar esse manicômio judiciário de que tanto falavam, né? Na verdade é o seguinte, aí tem vários impostos, não tem um imposto único que facilite. Continua tendo vários impostos, vários cálculos muito confusos, que o cidadão, o consumidor, por exemplo, não vai saber nunca distinguir uma coisa da outra. Ele não vai entender por que ele vai pagar mais pelo serviço do que pelo produto industrial. Sabe, assim, essa reforma atende a quem? Aos contadores ou às grandes empresas que são obrigadas a pagar, a gastar muito? O consumidor não vai pagar mais para o serviço do que para a indústria ou para o outro. O consumidor vai pagar uma alíquota única para tudo. Para tudo. Se ele comprar direto da indústria, ele vai pagar 26%. Se ele comprar direto do serviço, ele vai pagar 26%. Se ele comprar direto Agora, tem alguns segmentos, como bar e restaurante, que é consumidor final, ele vai ter uma alíquota aí de 10%. Então, advogado, médico, tudo a mesma coisa? Advogado e médicos, os advogados e os médicos vão ter alíquota também e vão se creditar do que se fazem. O serviço de advogado e de médico vai ter uma alíquota também dentro desse patamar. Então, e a venda do serviço, ele vai ser creditado, que hoje não é. Alíquotas diferentes, né? Sim, alguns pontos sim, mas nem todos. O que acontece? Como se partiu de um pressuposto de que essa regulamentação ela partiu de uma PEC. Então, você já tinha as condicionantes na PEC. E nós não temos o valor. Quanto vai aumentar? Por exemplo, Portugal, você citou Portugal. Portugal, com a implantação do IVA, ele teve um incremento de arrecadação de 15%. Sem fazer nada. Só com a implantação do IVA, a arrecadação cresceu 15%. Eu estimo que a nossa arrecadação vai crescer algo em torno de 20%. Se a arrecadação crescer 20%, nós vamos ter que de abater a alíquota em 20% logo de cara. E ao passo de que você tem uma melhor ambiência de negócio, ao passo que você tem segurança jurídica e uma competitividade justa, hoje a competição, por exemplo, o setor atacadista, todo setor atacadista tem incentivo fiscal. Aí nós temos um problema aí, acabando, por exemplo, livrarias. Você conhece mais quantas livrarias no país? Por que as livrarias acabaram no país? As livrarias acabaram porque se criou o atacarejo. O atacado passou a ter incentivo e o varejo não. E aí, quando chegava perto da época de matrícula escolar, os atacados de material de diversas coisas, de material de limpeza e outras coisas, passaram a comprar e vender material escolar, direto para o consumidor final. Só que eles pagavam 3% de imposto e o varejista pagava 17%. Aí o que aconteceu? Acabou. Acabou a livraria, acabou o mercado de livraria. Então, hoje você tem vários segmentos e vários setores que recebem incentivos fiscais e que têm uma competição injusta. A empresa, muitas vezes, ganha mercado por conta de um incentivo que ela tem em detrimento de outra. Como é que você vai competir num mercado tendo condições diferenciadas? Essa nova legislação, ela vai dar igualdade de condições para todos os segmentos e para todos os setores. O comércio vai pagar mais, o serviço vai pagar um pouco mais, mas todas as empresas vão pagar um pouco mais ou vão pagar igual. Eu quero pagar o mesmo que o meu concorrente está pagando. Agora, eu não tenho como competir eu pagando 10 e o meu concorrente pagando 5. É uma concorrência desigual.
E você, com isso, não tem investimento que sustente. Você vai trazer um investidor de fora para vir para o Brasil, é uma novela, porque você, e de um estado para outro, você tem uma situação completamente díspara. Eu acredito muito de que realmente, inclusive acho que nós temos que buscar mecanismos de antecipar a vigoração dessa nova lei. E volto a falar, nós estamos pagando hoje algo em torno de 45% de imposto. Mesmo que a alíquota fique em 27, 28, nós estamos diminuindo em quanto o custo? Deputado, eu queria saber então, a regulamentação da reforma tributária, porque a gente agora estamos aí nesse período eleitoral, o Congresso está com sessões semipresenciais, claramente essa é a principal prioridade do governo federal no momento, a aprovação da reforma tributária, claro, com exceção das eleições. Vai dar tempo de aprovar até o fim do ano? Não, vai sim. O Senado está sinalizando que vota em outubro. No mais tardar, na primeira quinzena de outubro, o Senado está votando. O Senado votando, volta para a Câmara. Na Câmara, nós temos entendimento já com relação à nossa posição. E nós deveremos estar acompanhando no Senado para, se o Senado manter a mesma linha do que foi aprovado na Câmara, a tendência é que a gente aprove normalmente. E tudo indica que no Senado essa conversa está bem Alguns adiantada. ajustes são naturais. O Senado é uma casa revisora e é natural que tenha algum ponto. O Cláudio perguntou o que poderia ter melhorado isso aqui, passado aqui. Por exemplo, o pessoal de hotéis estão chiando que eles gostariam de que tivesse no texto uma alíquota fechada. Qual é o valor da alíquota dos hotéis? Né? Porque é um outro setor também que tem uma alíquota diferenciada, porque é para o consumidor final e para ter competitividade. E tanto para beneficiar o turismo interno, como para beneficiar o turismo externo de quem vem. Todo turista que entra no Brasil vem para cá trazendo recurso, trazendo dinheiro. E nós aprovamos também, nós incluímos também no texto a questão do tax-free, para você poder também criar o tax-free para devolução dos recursos daqueles que vêm comprar. Principalmente no Mercosul, que a gente tem um turismo que a gente pode ainda aquecer muito, nós ainda temos potencial para crescer muito e crescer no turismo muito no Brasil. Então, esse pode ser também um mecanismo de atrair mais turistas para cá e ter outros pontos de desenvolvimento. Na realidade, o que está se buscando é uma tributação que seja justa e que possa propiciar a implementação de novos empreendimentos que vão gerar emprego, que vão gerar renda. Gerando emprego, gerando renda, aumenta a arrecadação. Deputado, o seu é o primeiro mandato, né? Primeiro O mandato. senhor já tem uma centena de projetos apresentados. É muita coisa, é uma produção em tanto. Assim. Eu gostaria que o senhor definisse, não sei se o senhor tem isso percentualmente, mas quais os temas de interesse o senhor orienta a apresentação de projetos a partir de um determinado critério, ou são projetos que contemplam, de alguma maneira, o setor produtivo? Como funciona essa produção, digamos assim, de projetos de lei? Olha, eu estou licenciado, mas presidente da Federação do Comércio por 20 anos. Fui vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Tive a oportunidade de ser interventor do SESC e do SENAC no Rio de Janeiro. Então, embora eu tenha uma visão muito fácil, eu diria, e compreensiva do setor produtivo e do setor do comércio, serviço e turismo, por conta da militância que eu tenho nesses segmentos durante todo esse tempo, eu também tenho uma militância muito grande dentro da assistência social e dentro de programas sociais. Nós temos lá no Ceará o Mesa Brasil, que é no Brasil inteiro, mas que se vislumbra como grandes programas com relação a isso. Eu tenho buscado relatar também projetos com relação a organizações sociais e OCIPs, que têm prestação de serviço junto ao governo. Então, é um projeto que foi iniciado, alguns projetos que foram iniciados, por exemplo, com o José Serra, depois passou pelo deputado Floriano. Eu estou terminando esse projeto agora para poder implementar e, se Deus quiser, já botar em votação e aprovar. Mas eu tenho uma atuação dentro da Comissão do Trabalho, olhando todos esses projetos, mas eu diria que eu não tenho uma visão só do empresário, eu tenho uma visão também social com relação a eles. Então, tive a oportunidade em todas as comissões que eu tenho passado de não só ver os projetos, mas buscar melhorar os projetos e buscar dar uma efetividade maior à questão. Por exemplo, nós estávamos na Comissão do Esporte discutindo a importação de produtos
de alta performance para atletas e para federações. E nós conseguimos aprovar na comissão a extensão para o atleta. Então, o atleta que vai trabalhar com alta performance, que está cadastrado numa federação, numa confederação de atletismo, qualquer confederação de vôlei ou de atividade esportiva, ele, sendo cadastrado como atleta, ele poderá importar seus equipamentos e poder ter mais competitividade. E isso faz com que você possa ter uma performance maior e dar uma condição de igualdade. Eu acho que, na síntese, eu diria que o meu olhar é na busca sempre de fazer com que as pessoas possam ter uma melhor oportunidade. E eu acredito que você dando uma oportunidade para todos, você consegue melhorar a vida de todos. Agora, deputado, o senhor começou aqui o nosso podcast falando sobre o Supremo estar extrapolando ali as suas competências, invadindo as prerrogativas do Congresso Nacional. Eu queria saber como é que se organiza essa visão dentro da base do governo Lula. Eu já vi o senhor dizendo, inclusive, que apesar de ser da base, essa visão não é hegemônica ali entre os seus colegas. Como é que isso se dá atualmente? Olha, eu sou do PSD. Meu partido é um partido de centro. E nós, do PSD, nós temos como prerrogativa, até pela liderança do Antônio Brito e de toda a bancada, eu diria que uma das coisas que tem me ajudado muito no meu mandato é o partido, é o PSD, é a assessoria do PSD, é a liderança do Brito, a organização da bancada. Nós temos dentro do PSD deputados como o Reinaldo Stefanos, que está defendendo a PEC hoje, inclusive na CCJ, e temos deputados que têm uma visão mais à esquerda, mais progressista. E nós temos pautas que são pautas de gestão e são pautas que são pautas de costume. Então, nós temos também no partido a liberdade de votar, diferentemente do governo em um ou outro ponto, que seja com relação a costumes e com relação a essas pautas. E todos os projetos que dizem respeito à gestão, à governabilidade, nós temos como premissa pegarmos o projeto e fazermos com que o projeto seja para o país e dando governabilidade. E o partido tem participado da discussão de todos os projetos. Foi assim no arcabouço fiscal, com o relatório do Pedro Paulo, e em todos os projetos nós temos buscado dar a contribuição do partido. Então, estar na base do governo não significa apenas aprovar o que vem do governo de qualquer jeito, mas participar da discussão. E sobre o Supremo, como é que o senhor avalia aí as informações que nós tivemos nas últimas semanas em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Olha, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, esse processo eu acho que é um processo que precisa ser resolvido o quanto antes. Eu acho que não existe dúvida, eu pelo menos não tenho, de que esses processos e essa prorrogação de processos e ele está acompanhando praticamente só todos os processos que dizem respeito a fake news, com respeito à liberdade, com respeito a outro, eu acho que isso depõe contra a democracia e nesse discurso de que ele está buscando manter a democracia, eu acho que não. Eu acho que está criando justamente uma polarização ainda maior e uma condição de que eu acho que não é boa para o país. Inclusive, agora mudando um pouco desse âmbito do ministro Alexandre de Moraes, a gente também tem essa discussão com relação ao Supremo sobre as emendas, né? Essa questão da imposição do ministro Flávio Dino ali em relação às emendas impositivas. E agora, sobre o Congresso, a responsabilidade de continuar fazendo esse debate para colocar ali os moldes de um acordo que vai vigorar entre as casas. Como é que o senhor avalia esse processo? Porque se fala muito em democracia, né, para acordar essa questão das emendas, mas também se fala que se de fato tivesse ali em vigor um acordo democrático, não seria preciso, né, esse novo momento a partir da imposição do Supremo. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, com muita tranquilidade, eu sou a favor das emendas impositivas, eu sou a favor das emendas PIX, desde que essas emendas tenham transparência para onde vão e que cumpram o processo de transformação. A emenda PIX, na realidade, ela vem acabar com o processo de você mandar uma emenda para o município, quem vai executar vai ser a Caixa Econômica, e aí a burocracia muitas vezes demora 3 anos para você conseguir implementar aquela emenda por burocracias. Quando você faz uma emenda PIX, não quer dizer que você não vai cumprir
a contratação, a todos os processos legais. Simplesmente você diminui a burocracia para fazer com que aquele benefício chegue mais rápido à população que precisa daquilo. Então, eu não sou contra a emenda PIX. Agora, eu sou a favor, sim, que se discuta e se tenha uma organização. Se o deputado não tiver a emenda impositiva, ele vai ficar à mercê, como era antes, eu não peguei esse tempo, mas ele vai ficar à mercê daquela questão. Os deputados aliados do governo têm suas emendas liberadas. Os deputados que não são da base do governo não têm emendas liberadas e você vai naquela troca de você vota nesse projeto ou você não tem a sua emenda. Então, agora, a gente vê também que nesse episódio, o que ficou, para mim, ficou muito claro é que o presidente Lula foi o grande derrotado com aquele acordo lá do Politburo, né, lá no Supremo Tribunal Federal. E tanto assim que o ministro Flávio Dino vem demonstrando diariamente seu inconformismo com aquele acordo, parecendo representar os interesses do presidente Lula, ou o pensamento do presidente Lula, ali criando mais e mais. Todo dia tem uma novidade, tentando enquadrar de alguma maneira as emendas parlamentares. O senhor acha que isso vai resultar em alguma coisa? Porque claramente o presidente quis retomar o poder de liberar as emendas ou não, né? E ele não conseguiu isso. O senhor acha que aquele acordo será cumprido ou é possível que haja algum tipo de revisão sobre o que foi acordado? olha, na realidade, a grande discussão é com relação à gestão do orçamento. Se 100% do orçamento fosse impositivo, e não o orçamento, que você faz um orçamento dentro de um planejamento que não é impositivo, e aí você acaba criando outras despesas, porque o executivo tem que ter uma manobra também e flexibilidade com relação ao orçamento. Eu sou também favorável de que você possa ter um percentual de emendas impositivas para qualquer ponto, mas as obras estruturantes, os processos estruturantes, eles têm que ser privilegiados no orçamento também. Então, se tem um programa no Ministério do esporte, que você vai poder fazer campos de futebol e processos e concursos de campo, e você, como deputado, você poder botar uma emenda para dizer aonde aquele campo vai ser colocado, em qual reduto ele vai ser colocado, para atender as suas bases, eu acho que é justo. Mas você não pode também botar todas as emendas para projetos que sejam completamente desconformes ou desassociados às políticas públicas que estão sendo implementadas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio com relação a isso. Mas esse equilíbrio eu acho que não é o Supremo que tem que trazer. Isso. Eu acho que esse equilíbrio é Esse é o na ponto. discussão da lei de diretrizes orçamentárias entre governo e Congresso, porque o governo manda a lei e o Congresso discute. E essa discussão eu acho que tem que ser entre os dois poderes. O Supremo entrou de gaiato nessa história, né? Porque virou Supremo- uma espécie de porque o próprio linha auxiliar parlamento- do governo, né? Mas, olha, infelizmente o próprio parlamento, e principalmente alguns partidos, têm o hábito de, perdendo votações no Congresso pela maioria, e recorrerem ao Supremo para querer ganhar no voto, ou no tapetão. Então, olha, a democracia pressupõe voto. E eu tenho aprendido muito com relação a ver o painel. Quando a gente vai discutir um projeto, nós vamos discutir o projeto, você vai ter voto suficiente para aprovar aquilo, então você tem que negociar esses votos. E dentro dessa negociação, nem sempre o projeto é exatamente aquilo que você quer, mas é o que é possível e o que é acordado dentro das partes. Mas sempre vai ter que prevalecer a vontade da maioria. A minoria tem que ser escutada, sim, tem que ter voz, sim, mas não é a minoria que tem que ditar as regras. As regras têm que ser da maioria. O senhor já chegou a ser candidato à Prefeitura de Fortaleza, depois desistiu da candidatura. Esse é um projeto que ainda o encanta, ou o senhor se encontrou, digamos assim, no parlamento? Olha, eu tenho brincado e tenho me dito que eu tenho me surpreendido positivamente e estou muito feliz no parlamento. O projeto Prefeitura de Fortaleza eu estou buscando fazer agora, apoiando a candidatura do Evandro Leitão, que é o nosso candidato a prefeito lá. Ele é do PT e nós do PSD estamos indicando a vice, a deputada Gabriela. Então, esse projeto, eu mais do que ser projetos pessoais, eu tenho buscado na política fazer os projetos coletivos. Mais do que ter um projeto para eu ser o prefeito de Fortaleza, eu tenho um projeto de ver Fortaleza ser uma cidade com maior participação, com maior assertividade
e uma cidade mais inclusiva que possa cuidar melhor das pessoas. O senhor foi empresário a vida inteira, né? Portanto, um executivo provado ali no... Provado, como é que é? Formado e pós-graduado Na gestão. na gestão. Não lhe faz falta essa experiência como chefe de executivo? Olha, não. Efetivamente não. Porque tem leis que você pode aprovar e você pode fazer, que essas leis vão conseguir melhorar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas e a cultura do país num potencial muito maior. O executivo, você tem sim uma parcela de estar resolvendo aquilo ali na hora. Na hora que você vai lá e dentro de programas sociais, e eu estou continuando fazendo programas sociais, eu estou continuando implementando programas. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo talvez o maior programa de compra direta da agricultura familiar no estado do Ceará. Hoje, o SESC do estado do Ceará fornece algo em torno de 20 mil refeições dia. E uma coisa que me incomodava muito era de que nós comprávamos esses mantimentos e não podíamos comprar direto da agricultura familiar. Conseguimos fazer uma forma, estamos formando novas cooperativas, implementando novas cooperativas, e só ano passado nós compramos mais de 6 milhões da agricultura familiar, e esse ano a projeção é que a gente compre mais de 20 milhões da agricultura familiar. Mas isso o parlamento tem me dado condição também, de poder fazer leis e buscar leis que essas leis possam beneficiar a formação de cooperativas, a organização desse serviço, que no final das contas vão impactar também no executivo. Então, eu estou muito feliz no parlamento e acho sim que o parlamento precisaria, é óbvio, é natural que todo amadurecimento dentro do processo ele vai fazer, mas eu acho que o legislativo do Brasil, e principalmente essa legislatura, eu tenho me surpreendido todos os dias, cada vez mais positivamente, com a quantidade de deputados comprometidos com o país, comprometidos com o que é melhor para o país e buscando fazer o que é melhor. Deputado, só a gente está chegando no final do nosso horário, eu queria fazer uma última pergunta para 2026. Perspectivas no cenário federal, como é que o senhor imagina que vai ser esse quadro? Acredita que o atual presidente será reeleito? E como é que o senhor imagina aí o quadro de oposição? Olha, eu prefiro olhar. Eu costumo dizer que eu não gosto de me pautar pelos outros. Eu gosto de me pautar por nós próprios. Então, em termos de PSD, nós estamos buscando fazer com que o partido continue crescendo. Nós somos hoje o partido que tem o maior número de prefeituras no país. Acredito que depois dessas eleições continuaremos sendo. Vamos preparar o partido para frente. Nós temos aí o governador Ratinho, que talvez seja o melhor candidato à presidência da República, de todos que estão aí prepostos para colocar. E eu acho que se nós tivermos um projeto para o partido, eu diria que esse é o nosso projeto, seria o Ratinho, presidente da República. Maravilha. Deputado, muito obrigado pela presença, viu? Queria agradecer e, por favor, volte sempre. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.